Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, estamos aqui na página 38 do livro do Biografia do Paulo de Tarso, escrito pelo padre Joseph Rosner, o perseguidor. Aqui tem várias referências nas escrituras, né, cartas e atos, para essa parte do livro, né? Tanto nos Atos quanto em Gálatas, Coríntios, Filipenses, Timóteo, né? Paulo nunca esqueceu, né, essa fase da vida dele, né, de perseguidor dos cristãos. São diversos os caminhos para a verdade. A uns Deus concede a luz sem lutas nem crises. Outros, como Agostinho e Dante, só a alcançam através de terríveis catástrofes interiores. Na vivência da sua conversão, Agostinho viu um símbolo da marcha da humanidade pecadora, e no seu imortal cântico pascal, em ousada hipérbole, considera o pecado de Adão e Eva como uma felicidade, felix culpa. Nós vimos essa expressão, né, na celebração da Sexta-feira Santa, né, felix culpa. Pois através da queda se abriu o caminho que traria o Redentor. É muito bonito essa expressão, né? Essa ousadia, né? Essa expressão é muito ousada, né? Feliz culpa de Adão, né? Porque nos trouxe o Redentor, né? Também Paulo chegou a Cristo através da escuridão, da noite e do pecado. A energia com que se empenhou no seu ódio a Cristo, a mesma, aliás, com que se empenharia na sua conversão, marcou-o profundamente, e nos seus discursos e epístolas distinguimos-la a todo o momento. Depois de uma ruptura radical com o passado, todo homem sente-se inclinado a examiná-lo a uma luz mais crua. Torna-se muito difícil para ele ser justo consigo próprio e com os outros. E assim aconteceu com Paulo, Agostinho e Lutero. Agostinho evidencia um excessivo sentimento de culpa. Lutero exagera censuras contra a Igreja, e Paulo acusa-se igualmente com extremos de violência. Quando chegar à velhice, porém, o apóstolo há de julgar-se com menos severidade e dirá que procedeu por ignorância. Todos os pormenores acabarão por diluir-se na sua memória, ficando-lhe tão somente a visão de um pesadelo horrível. A morte de Estevão marcou o ponto de partida de uma nova onda de provações e anunciou a mais sangrenta perseguição que a Igreja nascente já havia experimentado. O sofrimento, porém, não serviu para acelerar a sua marcha, pois a própria experiência nos ensina que a perseguição injusta
sempre desperta compaixão e simpatia pela causa do perseguido. Nesse contexto, qual seria o estado de espírito de Saulo? O autor dos Atos dos Apóstolos observa como que por acaso, abre aspas, Saulo, porém, consentia na morte de Estevão, fecha aspas. Mas temos o direito de colocar um leve ponto de interrogação no final dessa frase. Saulo era um homem cultivado e de sentimentos profundos. Vira Estevão morrer em toda a glória do martírio e observara a sua face iluminada pelo reflexo de um mundo mais alto. Vira-o expirar com uma oração nos lábios, uma oração por ele. Será pois admissível que esse espetáculo não o tivesse impressionado? No seu íntimo devia agitar-se qualquer coisa que não ousaria confessar nem a si próprio. Mas fosse como fosse, não podia haver nele simples consentimento. Penetrara na sua alma um primeiro aguilhão. E se levarmos em conta a delicadeza de sentimentos que tantas vezes demonstrará mais tarde, compreendemos que não deve ter sofrido pouco com a tortura dos remorsos. Aqui o padre Rosner faz uma pequena análise psicológica, né? Se valendo aqui, não é? Dos sentimentos que exalam, né? Das cartas de São Paulo, né? Da profundidade da personalidade de São Paulo, né? Da delicadeza que São Paulo demonstra, né? As suas cartas para os problemas humanos, né? Para os problemas sobrenaturais também, né? Algo disso devia haver, né? Naquele homem, né? Que ainda era perseguidor dos cristãos, né? Mas no meio desse sofrimento, pensava que padecia por Deus, Atos 22, 3, e intimamente gloriava-se nele. O homem consciente da sua culpa procura justificar-se aos seus próprios olhos e perante o mundo, convencendo-se de que procede por zelo, e levado por essa falsa ideia, mais e mais se enleia no seu pecado. É a tal racionalização da culpa, né? Saulo procurou, pois, superar sua angústia, empenhando-se em completar a obra que tinha começado, extirpando pela raiz a maldita heresia do judaísmo, né? O cristianismo pareceu aos judeus, né? Uma heresia do judaísmo, né? Coube-lhe, por isso, o principal papel no processo contra os cristãos. O método seguido pelo Sinédrio, que novamente procurou manter-se na sombra, foi muito hábil. Estimulou-se o fanatismo das massas por meio de calúnias e canções populares impregnadas de ódio, de discursos que exasperavam as paixões nacionalistas, e quando a opinião pública se manifestou bem preparada, Saulo entrou em campo. Veja como é que é interessante isso, né?
essa perseguição da igreja, nos seus primórdios, né, já apresentava certas características que iam se manter ao longo de toda a história do cristianismo, né? Fanatismo das massas, calúnias, canções populares impregnadas de ódio, né? Depois nós vamos ver livros, panfletos na Revolução Francesa, em todas as épocas, né? Para ganhar, né, o sentimento popular contra a igreja. Isso, a igreja estava nascendo, né, gente? E essa técnica, essa estratégia, né, ela foi usada com o tempo, né, e é usada até hoje. Organizou-se uma espécie de inquisição e Saulo foi nomeado inquisidor-geral. Espiões, soldados do templo, plenos poderes, tudo se encontrava à sua disposição. As agressões noturnas, as revistas a domicílio, as confissões arrancadas à força e as blasfêmias contra Cristo, obtidas graças aos meios de tortura disponíveis no subsolo das sinagogas, com uma flagelação de 39 chicotadas, que ele próprio tantas vezes havia de suportar mais tarde. Todas essas violências estavam na ordem do dia. As prisões regurgitavam de vítimas. Os que podiam salvar-se refugiavam-se nas aldeias do interior, com mulher e filhos e uns poucos bens de primeira necessidade, mas nem ali estavam seguros. Eram perseguidos em toda parte por Saulo e pela sua gente. Gente, olha, Cristo tinha acabado de morrer, né, na cruz, né, poucos anos depois, né? E o seu povo, não é? O seu povo já estava sofrendo o que ele tinha previsto, né? Se o mundo estava perseguir a Cristo, ia perseguir aos cristãos, né? Certamente. E isso não mudou em nenhum momento da história do homem, né? Depois, posterior, né? Levanta-se aqui uma interrogação. Como é que os apóstolos conseguiram ficar em Jerusalém? E como lhes foi possível conservar junto de si muitos judeus cristãos, sem os quais, naturalmente, não se justificaria a sua permanência na cidade? Os apóstolos, né? Nesse momento, segundo parece, ainda não existia uma nítida linha de separação entre judeus e cristãos, mas apenas entre judeus cristãos da Palestina, mais aferrados à lei mosaica, e os judeus cristãos helenistas, mais liberais. Havia, pois, uma diferença muito clara entre o entre aspas, partido conservador a que pertenciam os apóstolos e a ala extremista de Estevão. Olha que coisa interessante que o padre Rosner nos coloca aqui, né? A respeito dessas duas alas da igreja nascente, né? A ala dos judeus cristãos da Palestina e dos judeus cristãos de formação aberta às influências gregas, né? Mais abertos ao mundo. Os judeus da diáspora, né? Os que saíram da Palestina estavam vagando pelo mundo, né? E recebendo essas influências da cultura grega, né? E o quão importante isso foi, né? A cultura grega,
para o cristianismo, né? Então existiam essas duas alas, né? Os apóstolos da outra ala, porque eles estavam em Jerusalém, eram ligados, né, ao judaísmo, né? Ele diz aqui a lei mosaica, né? E ele dá o exemplo de um judeu cristão da ala extremista, entre aspas, né, que foi o Estevão, né? Esboça-se já aqui o dilema que há de dominar toda a vida de Paulo. Ou a igreja judaica, acorrentada à lei, ou a igreja universal, liberta da lei. Lei com letra maiúscula, né? E ninguém melhor que Paulo, né, para discutir essa questão, não é? Porque Paulo, nele, tem os dois tipos de judeus cristãos, né? Depois da conversão, obviamente. Ele era rabino, portanto ligado à lei mosaica, de forma integral, né? Intelectualmente, ele entendia tudo isso, né? E tinha a influência helenista, né? Ele tinha toda a formação grega que veio de Tarso, né? Da cidade dele, né? Ele era um judeu da diáspora, né? Então ele sintetizava essas duas igrejas, né? Como diz o padre Rosner, né? A conservadora e a extremista, né? Então nele a gente vê essa crise, né? Essa discussão, porque ele personifica essas duas alas da igreja, né? Os fariseus que tinham reconhecido Jesus sem se despojarem das vestes hebraicas, da obediência à lei, podiam muito bem ficar tranquilos em Jerusalém. E assim também os apóstolos, que gozavam da proteção de Tiago. Tiago era o grande seguidor, né, da lei. Fiel seguidor da lei e homem de enorme reputação entre os fariseus, puderam permanecer na cidade. Tiago vai logo perder a vida, né? Abre aspas, Saulo respirava ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. Fecha aspas. Atos 9, versículo 1. Que estranha atitude para um futuro apóstolo. Como conciliar essa maneira de proceder com o seu caráter? Na realidade, Saulo sempre será um mistério para os psicólogos. Mas mesmo assim, devemos tentar penetrar, ainda que furtivamente, no seu estado de alma. Já vimos e observamos que o primeiro contato com a lei israelita provocara uma profunda perturbação no espírito adolescente. Desde então, toda a sua vida estivera dominada por um poder tremendo. O poder do pecado, ou antes o medo ao pecado. E essa obsessão tirânica tinha se incrustado em todos os seus descaminhos de homem carnal e psíquico, imprimindo-lhe a deprimente consciência da sua escravidão. E percebemos com que agudeza sentiu essa sujeição ao escutarmos essa frase,
que revela plenamente a situação espiritual do homem que vive sob a lei e ainda não está resgatado. Abre aspas. Quem me livrará desse corpo de morte? Fecha aspas. Sobre a sua vida estava suspensa uma espada, a insegurança do dia vindouro. Isso aqui é chave para a gente entender por que que Paulo foi tão importante para Lutero. Inclusive, Lutero é citado aqui, né? Ele cita Agostinho, Lutero, né? Pouco antes no texto. Esse sentimento de Paulo em relação ao pecado, essa tormenta que Paulo sentia interiormente, né? Em relação ao corpo escravizado pelo pecado, né? Pelas paixões da carne, né? Foram sentidos também por Lutero. Certo? Essa coisa de ser pecador e não conseguir evitar o pecado. Isso foi um tormento na vida de Lutero também. E por isso que Lutero se apegou a Paulo. Não é? Por isso que Lutero, por isso que Paulo teve um papel tão preponderante, né? Em Lutero, né? Muito antes da sua revolta, né? E infelizmente, né? Lutero não conseguiu resolver isso como Paulo conseguiu, né? E causou esse terremoto no mundo, né? Por causa disso, Lutero, né? Na verdade, toda a piedade judaica dessa época estava inteiramente dominada pela lei e pelo juízo final. Então veja, gente, essa é uma atitude que depois foi assumida pelos protestantes, os principais, né? Lutero e Calvino, né? Porque dominar-se pela lei e pelo juízo final é exagerar um atributo de Deus em relação a todos os outros atributos de Deus, né? O atributo da onipotência e da justiça de Deus. Então, o sentimento aí pesado, né, que os judeus sentiam, e depois os protestantes, calvinistas, etc., era que Deus sabia de tudo o que nós fazemos, o que é verdade. Que Deus é infinitamente justo, o que é verdade. E aí parava todo o sentimento psicológico desse pessoal. Né? Ao lado da observação dessa onipotência e dessa justiça infinita de Deus, né? Ao lado disso, todos nós sabemos quantos pecados nós cometemos. Né? Então, um homem que tem esse exagero na sua cabeça, né? Esse exagero da onipotência e da justiça de Deus, né? E do outro lado tem a noção do pecado, da carne, que ele comete todos os dias, né?
ele tende a desenvolver uma personalidade, um modo de vida, um modo psicológico de agir e de pensar, né? A vida de cada homem era regulada até nos mais ínfimos pormenores por 248 prescrições e 346 proibições da lei, que com suas inúmeras interpretações orais formavam uma rede a qual nada escapava. Previam-se todos os casos possíveis e nada era deixado à responsabilidade pessoal. Então imagina o que é viver nessa prisão. Né? Quanto mais decepcionante era o presente, tanto maior a segurança que essa muralha legal oferecia, pois assim se tornava possível esperar com confiança o dia do juízo, que aliás se imaginava revestido das mais extravagantes cores apocalípticas. Quem ousasse tocar nesses pilares da vida judaica tinha fatalmente de ser exterminado, por mais leve que fosse a crítica. Por quê? Porque esses pilares, essas regras, essas proibições, essas prescrições, eram o que dava segurança aos judeus contra a onipotência e a justiça infinita de Deus. Então isso precisava ser protegido, né? Exigia-se a entrega total da personalidade ao legalismo, e Saulo estava pronto a fazê-la. Ou seja, o judaísmo dessa época tecera com a lei, que originalmente devia servir à vida, uma expressão de Paulo, Romanos 7, 10. Então, que originalmente deveria servir à vida, uma fatídica túnica de Nessus, que abrasava por dentro todos os que a vestiam. Todos os mandamentos, tanto os relativos ao culto como os que diziam respeito à moral, gozavam de igual dignidade divina. Quem infringisse um deles pecava contra todos. Ou seja, não havia nenhuma ordem, nenhuma ordenação, nenhuma priorização. A mínima violação era igualmente terrível, né? A inviolabilidade da lei era um dogma. No entanto, a realidade dos esforços pessoais ficava necessariamente aquém dessas exigências, e Paulo percebeu com tanta força como São Pedro, e exclamaria no concílio dos apóstolos, abre aspas, por que tentais a Deus, impondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem os nossos pais, nem nós podemos suportar. Fecha aspas. Atos 15, 10. Quando Paulo fala de sua conduta irrepreensível, em Filipenses 3, 6, na verdade alude apenas à sua conduta externa, plenamente conforme com a lei, se comparada com a dos seus camaradas. Mas no íntimo, era atormentado pelo desacordo entre a sua vontade e a sua ação, como todos nós somos, né? E para uma criatura como ele, de tão nobre e apurada sensibilidade, tal contraste era insuportável.
o pessimismo moral do quarto livro de Esdras, escrito apócrifo, elaborado um pouco mais tarde, revela-nos a desoladora tristeza de que estavam impregnados os corações dos homens mais piedosos dessa época. Ele vai citar o Esdras aqui. Abre aspas. A todo momento o meu coração sangra, porque desejo ir ao encontro do Altíssimo e perscrutar o seu juízo a meu respeito. Mais uma citação. Ai, Adão, que fizeste? Pecaste. Todavia, o teu pecado não recaiu só sobre ti, mas também sobre nós, teus filhos. De que nos serve a promessa da eternidade se as nossas obras são de morte? Fecha aspas. Então veja a situação, né, desesperadora desses homens. Né? Na breve análise psicológica que esboça na Epístola dos Romanos, Paulo, o porta-voz desse judaísmo não redimido, oferece-nos um grandioso quadro de sua própria impotência e da sensação de infelicidade que daí resultava. Chamaram-no com razão, abre aspas, uma confissão impressionante, uma autêntica parábola, como só a tormenta das lutas mais íntimas e pessoais, das tentações vividas no maior desespero, poderia ter lançado sobre a terra. Fecha aspas. Ele está citando um intérprete, né, um Weinel. Mas ninguém pode viver por muito tempo em semelhante vazio psicológico, nem permanecer sempre dominado por um sentido da existência puramente negativa, fazendo da necessidade virtude. Alguns contemporâneos do apóstolo tentaram enganar-se a si próprios, mediante o árido culto da letra, entregando-se à arte cabalística das interpretações, invocando o título de membros por nascimento do povo eleito, etc. Nós sabemos, né, que esse viés cabalístico do judaísmo existia há muito tempo. Né? Nosso estudo da gnose, né, nos mostrou isso. Né? E essa era uma tentativa, né, de fugir a esse peso, né, a esse peso da lei, né, sobre os ombros daqueles homens, né, da época. Né. Para um homem da têmpora de Saulo, esse recurso à hipocrisia era insuportável. As suas cartas revelam-nos o fundo do seu ser, um desejo verdadeiramente apaixonado de perfeição, que só podia encontrar satisfação na entrega total ao ideal entrevisto, no cumprimento fervoroso da missão estabelecida por Deus. O apóstolo era um inimigo declarado de toda a mediocridade, um representante daquela classe de homens que só se contentam com o absoluto. E foi por causa desse sentimento devorador, de íntimo desassossego, que se lançou na perseguição. Pretendia compensar as deficiências do seu comportamento moral
por meio de esforços extraordinários de serviço da lei, por meio de uma intolerância feroz. Era uma forma de supercompensação, mecanismo interior bem conhecido dos psicólogos, mediante o qual procurava justificar os seus eventuais malogros na conduta pessoal e os seus sentimentos de inferioridade diante da onipotência esmagadora da lei. Uma compensação psicológica, né? Pois é. Gente, é sempre importantíssimo, né? Eu falo isso sempre para vocês. Quando a gente estuda história, nós nos colocarmos no momento histórico que nós estamos estudando, procurar ter as sensações, né, daquele momento, como se nós lá vivêssemos, né? Não para justificar as coisas que aconteceram naquele momento, né? Mas para simplesmente entender os acontecimentos, né, históricos. Então aqui o Padre Rosner está nos fazendo entrar nesse momento histórico e entrar na cabeça de um representante desse momento histórico excelso, né? Tá certo? Em Paulo, nós vemos, né, toda essa sensação, né, do judaísmo, né? E qual que foi a saída de Paulo para isso, né? Da saída de Lutero nós sabemos. Como é que o Lutero saiu da pressão dele? Dessa pressão que já não é mais uma pressão judaica, né? Mas foi muito absorvido por ele através de Paulo, né? Como é que ele saiu dessa pressão? Como é que foi a compensação dele, que destruiu o mundo, né? Ele passou a dizer, não é, que o homem não tinha livre-arbítrio. E, portanto, quando ele pecava, ele não tinha outra forma de fazer senão pecar. Então, ele introduziu um atributo e uma responsabilidade a Deus, né? Deus nos fazia pecar, né? Isso bastou para o Lutero, né? Um homem de muita simplicidade, né? Agora Paulo vai ter uma outra saída, né? Num primeiro momento, a outra saída de Paulo é justamente a perseguição dos cristãos, né? Mas foi também nesse momento que observou nos cristãos que iam morrer qualquer coisa de novo. Então ele observou nos mártires, né, uma doçura, uma íntima felicidade, a expressão de uma vida mais alta, uma união com Jesus ressuscitado que nada podia abalar, um íntimo convívio com aquele que lhes comunicava a certeza de que se dirigiam não para a morte, mas para a vida. Assim resplandeceu diante dele o primeiro vislumbre de um outro mundo, muito mais belo do que tudo o que conhecera até então, do que tudo que a lei podia
oferecer-lhe. Este foi o segundo aguilhão que veio cravar-se na sua alma. Saulo revoltou-se contra ele, esse segundo aguilhão, né? Revoltou-se contra ele. Sim, mas apenas conseguiu fazer com que penetrasse mais fundo na sua consciência. Na sua consciência. Só mais tarde é que haveria de compreender uma tática mentirosa do pecado. Olha que coisa interessante. Uma tática mentirosa do pecado. Opa, alguém levantou a mão aí, ó. Sou eu, Juliana. Só para avisar o Felipe que ele ligou a câmera. Ah, tá. O Felipe tá. Nós estamos vendo ele aqui com som danado aqui. Só mais tarde é que haveria de compreender a tática mentirosa do pecado e os ardis demoníacos. Quantos sofrimentos não derivam de uma falsa educação religiosa, de uma posição errada, da desconfiança de Deus. Nessa expressão, desconfiança de Deus, nós notamos, né, o exagero do atributo de Deus, de um dos atributos de Deus. Né? Porque se você desconfia de Deus, você desconfia da sua misericórdia. Né? Na Epístola dos Romanos, Paulo mostra-nos-á o caminho da salvação. Uma relação nova, positiva, da criatura para com seu Criador. Resolvida a tensão da alma, diminui a atitude agressiva. Já não se procura compensar os defeitos próprios mediante falsos valores superiores. E já não se força a consciência. Estabelece-se na pessoa uma nova orientação fundamental, e as relações com Deus passam a ser as de um filho com seu pai. Relações de absoluta confiança. Instalam-se na alma a alegria de orar e uma elevada disposição de ânimo, que nenhuma desconfiança pode perturbar e que levam a alma a exclamar, cheia de gozo: Abba, Pai. Paulo, convertendo-se ao cristianismo, elimina o passado e aprende assim a dominar a vida. Não se nota nele nenhum dos sentimentos doentios próprios do renegado, nenhum ódio do passado, esse ódio do amor frustrado. O apóstolo não nega os valores antigos, nem os ataca. Pelo contrário, reconhece o seu significado providencial e proclama-se, abre aspas, da geração de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de pais hebreus, fariseu segundo a lei, fecha aspas. Ou afirma, abre aspas, a lei é boa. Nós restabelecemos a lei, nós, depois de convertido. Pode enfrentar o seu passado com absoluta tranquilidade, porque agora percebe que toda a sua existência é um conjunto de fatos intimamente relacionados. Aqui, gente,
nós temos um processo psicológico, né, que envolve não só, né, uma elevação espiritual impressionante, né, mas uma cura psicológica, né, que não tem nada de psicanalítica, que não tem nada de freudiana, não tem nada de junguiana, né. E eu disse para vocês, né, o espírito desse judaísmo, né, na época do Paulo, e eu vou comparar, eu disse para vocês também que toda vez que nós exageramos um atributo de Deus, nós começamos a trilhar um caminho da heresia, né? Qual o atributo de Deus que a igreja hoje, nossa igreja, né, exagera acima de todos os outros, às vezes? A misericórdia divina. Não? A igreja hoje exagera a misericórdia, ao ponto de negar, inclusive, que as pessoas vão para o inferno. Como assim um pai tão bondoso pode mandar o filho para o inferno? Né? Essa é a posição do exagero dos atributos de Deus, né? Porque Deus é infinitamente misericordioso, sim. Mas quando você exagera esse atributo, você perde a noção de que ele é infinitamente justo, né? Tá certo? Então, aqui nós vemos, né, digamos assim, não uma justificativa, mas uma explicação, né, de por que Paulo se lançou, né, tão de corpo e alma, né, com todas as suas forças, né, na perseguição dos cristãos. Ele foi o chefe geral da perseguição dos cristãos, nomeado pelo próprio Sinédrio, né, para acabar com aquilo, acabar com aquela seita. Né? E por que ele fez isso? Tá certo? Eu termino a leitura aqui, nós lemos um item aqui inteiro, né? Termino na página 43, né? E nós começaremos até um outro capítulo na leitura de amanhã, se Deus quiser. E aí nós começaremos a falar aqui sobre a grande conversão e depois, a partir daí, as missões dele, as viagens, as cartas, enfim, tudo que ele sofreu na vida. Pergunto se vocês têm alguma observação, alguma pergunta. A Aline já deixou aqui: hoje que os pais perderam a hierarquia, Deus não tem mais que ser respeitado. Não preciso me preocupar, Deus é misericordioso. Assim escuto tantos católicos. Pois é, isso é o que a Aline falou aqui, é o que eu também falei, né? O exagero do atributo de Deus, né? Assim, esse é o nosso problema hoje. Tem uma mão levantada aqui, da Juliana. Sou eu. Essa última frase, né, resume bem essa concepção da vida de Paulo. Ele agora percebe que toda a sua existência é um conjunto de fatos intimamente relacionados, ou seja, permissão divina mesmo, né? Deus permitiu que ele fosse criado da forma que ele fosse criado, com o conhecimento que ele teve e tal, para depois ser transformado. E isso é muito maravilhoso. Não, e curioso, né? Porque assim, muitos tiveram a experiência de Paulo, né? Na verdade, não de talvez perseguir com poderes de matar, né? Que o Paulo tinha, né?
de torturar, etc. Mas muitos chegaram ao cristianismo da mesma forma que ele, né? De inimigos de Cristo a cristãos, né? Só que a posição temporal de Paulo, as características intelectuais dele, as influências temporais que ele teve, tudo isso indica, e ele próprio sentiu isso claramente, né? Uma escolha muito criteriosa de Deus. Assim, em Paulo, é claro que Deus faz isso para todo mundo, né? Deus nos dá essa oportunidade sempre de usar a nossa vida pregressa, e depois de convertidos, né, nós usarmos todas as nossas habilidades da vida pregressa como apóstolos dele, né, como fiéis da sua igreja, né? Mas é que algumas pessoas têm uma posição de eminência, né, em toda a história da igreja. Mas Paulo, ele tem uma posição fundacional, né? Naquele momento, né, a igreja precisava dele para se tornar o que ela se tornou, né? E precisava dele diferentemente dos outros apóstolos, que também tiveram os seus papéis importantes, fundacionais também. Só que Paulo se diferenciou justamente por causa das características pessoais dele, né? Ou seja, a graça de Deus, ela não reprime a natureza, né? Ela simplesmente usa tudo que a natureza tem em favor de Cristo, né? Pois sempre as influências, as causas agindo bem. Estou recordando Lutero em sua infelicidade. Pois é. A docilidade, né? Como é que é? A docilidade. Pois é. Vocês vejam, tem uma comparação muito bonita que a igreja faz, né? Que é a posição de Pedro com Judas Iscariotes, né? E como o tormento do pecado, um ser atormentado pelo pecado, ele pode buscar o perdão ou não, se desesperar, né? Judas, que tinha entregado Nosso Senhor, não é? Por 30 dinheiros, estava atormentado pelo pecado, né? Pedro, que tinha negado conhecer Nosso Senhor por 3 vezes antes do galo cantar, previsto por Nosso Senhor, também estava atormentado pelo pecado. Agora, a posição pessoal dos dois foi exatamente o contrário uma da outra. Judas se desesperou e suicidou. Pedro, com a consciência plena do pecado, não se desesperou e conseguiu o perdão de Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, essa é uma atitude que acompanha a natureza humana. Essa é uma atitude humana. Eu errei, então eu vou me desesperar ou vou pedir perdão? Isso é uma atitude que a gente se defronta todos os dias da nossa vida. Todos os dias da nossa vida. Aliás, desde menino, né? Desde menino a gente faz isso com o pai da gente, né? Pois não? Porque pedir perdão é tão difícil, né? Nossa. Depende. A humildade, né? Por isso que o Tribunal da Confissão é tão difícil, né? A gente se aproximar da confissão, né? É terrível.
Mas, então, essa é a atitude, né, natural do ser humano, né? E veja que Paulo já era um ser atormentado pela educação judaica, né? Agora veja só o que aconteceu com ele, né? Depois da conversão. Porque depois da conversão, ele percebeu tudo que ele estava fazendo, né? E ele nunca esqueceu disso, né? Ele menciona isso várias vezes nas cartas, né? Várias vezes. Ele nunca esqueceu. E outra, ele nunca deixava as pessoas se esquecerem disso. Porque lembrem, as cartas que ele escrevia era para as igrejas que ele fundou. Então, mesmo os fiéis dessas igrejas, né, ele nunca deixava de falar para elas dos próprios pecados, né, uma espécie de confissão pública dos pecados. Uma espécie não, uma confissão pública dos pecados. Então, isso mostra que como que um homem tão grande, tão intelectualmente instruído, né, demonstrou depois, né, toda a sua humildade, né, toda a sua humildade de confessar publicamente. Não é? Ele não escondeu nada. Ele não escondeu nada. Não é? Como Pedro não escondeu nada. Não é? Como Pedro não escondeu nada. Não é? O evangelho mais explícito sobre os pecados de Pedro, né, talvez seja o de São Marcos. Marcos era discípulo de Pedro e Pedro instruiu Marcos na escritura do evangelho, né? E muito provavelmente instruiu Marcos no sentido de contar todo o pecado dele, né? Para ficar bem explícito, né? E na hora que ele foi, Pega o prato aqui. né, crucificado, ele não quis ser crucificado como Nosso Senhor foi, né? Ele quis ser crucificado de cabeça para baixo, né? Porque ele dizia que ele não merecia ser crucificado como Nosso Senhor, né? Então, assim, essa é a grandeza de Paulo, né? Entre outras grandezas, né, que ele vai nos mostrar, né? Certo? Alguma outra observação, gente? Então, Deus lhes pague a presença e a paciência. Tenham todos um santo dia. E se Deus quiser, amanhã nós voltaremos, começando na página que não tem número, na página 44 do livro, tá certo? Tenham todos um santo dia, fiquem com Deus. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.